Meu nome é Victor Lima, trabalho na Junta Comercial, responsável também pela integração, acho que vocês já me conhecem de outros eventos aqui. Sobre esse ponto aqui que a Valéria comentou, esse ambiente ele vai ter essas informações a nível de rede SIM para todos os estados, certo? Porém, a observação que eu faço é que a visão aqui é para o Brasil. E aí vocês vão ter que concordar que temos as especificidades de cada estado, de cada município, porque, por exemplo, a Cefim daqui não é 100% igual a Cefim de outro estado. Então, aqui vai ter noções básicas, orientações a respeito da rede simples no Brasil. E aí, as informações de cada estado deverão estar no rede SIM de cada estado e talvez até no próprio, digamos assim, integrador, se tiver o municipal, porque a legislação ela vai, digamos assim, afunilando até chegar no ponto do município, certo? Uma observação sobre a construção da solicitação utilizando o certificado digital. Já recebemos algumas reclamações e tivemos algumas dificuldades que o certificado digital, quando ele é utilizado no DBE aqui, esse DBE a gente não consegue ainda integrar ele no integrador estadual. Então, caso alguém queira fazer a utilização do certificado digital nesse momento, se quiser entrar em contato para a gente acompanhar o processo, a gente vai acompanhar o processo para ter esse certificado devidamente integrado lá no portal de serviços, porque às vezes ele direciona de tal forma que, mesmo direcionado para a Receita, ele fica ali com a solicitação como se fosse amarrada somente para a Receita Federal. A gente ainda precisa analisar isso. E eu já vou adiantar esse caso para o integrador estadual, no caso, a nossa equipe de desenvolvimento, para estar observando caso venha acontecer esse negócio. Como a gente pode ver, a Receita Federal apresentou, mudou a cara completamente do integrador nacional, do coletor nacional. Os endereços que ficam no topo do navegador, hoje está tudo www, 38, Receita Federal, alguma coisa assim, todos eles estão sendo alterados para rede simples, redesim.gov.br. Então, essa alteração ainda está sendo processada nos integradores. Hoje, eu diria que praticamente todos devem ainda apontar para o Receita, ponto alguma coisa, diferente do Redesim, que é o endereço antigo que a gente já utilizava e que todos vocês tinham acesso quando consultassem, por exemplo, no Google, coletor web, é o endereço que aparece ainda e leva um tempo para o próprio mecanismo de busca identificar os novos endereços e estar direcionando isso corretamente. Então, a gente já tem uma equipe que já está trabalhando numa nova atualização do portal de serviço, todos os sistemas que envolvam rede simples, eles estão sendo corrigidos para termos um endereço correto, e aí a Receita Federal também está trabalhando para ter um endereço disponibilizado 100%, para que quando houver o redirecionamento da Receita para o portal, está tudo ok, e também do portal para a Receita também está ok. Com relação ao integrador estadual, eu trago só alguns pontos aqui com relação ao DBE obrigatório. É de conhecimento que é exigido o DBE em todo tipo de processo que é necessária a atualização cadastral, certo? Então, hoje, quando o DBE é obrigatório, mas tem algum problema e vocês precisam fazer um processo, digamos assim, por fora, nós temos a solução da capa avulsa e o requerimento avulso, ok? Vai mudar. É o que eu digo, geralmente, em todos os eventos, eu digo que o negócio, o processo em si de junta, registro, ele tem mudado e vai mudar novamente. Mas a mudança aqui vai ser o seguinte, vai ser possível criar a FCN, o requerimento completo, no próprio integrador. Versões futuras que estão sendo liberadas, se não me engano, hoje, mas nos próximos dias, vai ser possível gerar esse DBE, a gente vai dar novas orientações, tanto no portal, se tiver eventos assim, a gente vem e explica novamente. Você vai fazer a sua FCN, vai chegar no ponto onde ela vai dar erro, vai entrar em contato com a junta, eu comecei essa FCN para fazer um processo de exceção. A gente, lá na junta, eles vão fazer a análise do processo e vão fazer a liberação da FCN. E você vai conseguir construir ela sem obrigatoriedade de DBE. Aqueles problemas gerais que geralmente não dá para você fazer FCN. Por exemplo, a empresa foi baixada na Receita Federal e na junta ainda está ativa. Você não tem como fazer o processo de baixa na junta sem o DBE. Então, você faz a FCN, gera lá, chega no erro, entra em contato, tem a FCN liberada, continua o processamento, gera a documentação e segue tudo dentro do padrão que está sendo considerado. Na hora de vocês fazerem um nome empresarial, quando ele tem impedimento, recuperação judicial, hoje o sistema considera
esse pedaço do nome empresarial como parte do nome empresarial, e ele não deveria considerar. Então, versão nova vai desconsiderar essa parte do nome empresarial e vocês vão trabalhar apenas com o nome empresarial, digamos assim, puro. Com relação a desconsiderar em recuperação judicial, a nova versão do sistema de viabilidade, ele vai desconsiderar essa parte no nome empresarial. Para quando você fizer um nome de uma alteração de nome empresarial numa empresa que porventura tenha recebido essa, digamos, essa marcação, o sistema não vai considerar isso como parte do nome empresarial, porque você de repente vai fazer uma correção do nome empresarial para retirar. Às vezes ele acha que é o mesmo nome porque a empresa tem o mesmo nome, só que isso aí, como o sistema considerava parte do nome empresarial, não sei se está dando para entender. Comércio varejista de relógio em recuperação judicial. Às vezes você precisa fazer uma alteração no nome empresarial para tirar esse pedaço. Teoricamente não precisa, porque a condição de em recuperação judicial é uma condição. Ela não é o nome empresarial. Então, como a Receita Federal fez, digamos assim, em algum momento, a alteração nesse nome empresarial, e não deveria, digamos assim, para cadastro na junta comercial, a informação foi replicada. Então, hoje, para fazer a modificação em alguma empresa que esteja nessa condição, vocês têm dificuldade com o nome empresarial por conter esse pedaço. É que nem aquela questão do ME e EPP. Então, a nova versão da viabilidade não vai considerar isso como parte do nome empresarial, e sim como uma situação, que é, de fato, um estado da empresa no cadastro. Justamente, quando você faz a viabilidade, ou então, que na verdade não precisaria de viabilidade para fazer alteração na condição de em recuperação judicial. Aí dá conflito com o que puxa da Receita Federal, que às vezes não tem nome. Em recuperação judicial consta na junta, mas não consta na Receita, ou o contrário. Teoricamente era para ser diferente, mas aí vocês acabam tendo essa dificuldade com o nome empresarial de uma coisa que não deveria existir por conta dessa condição. Então, essa condição ela vai ser removida, não vai haver mais a crítica desse pedaço que constar no nome empresarial. Campo data de vencimento da identificação de sócio no exterior. Antes era necessário, quer dizer, antes a FCN não pedia esse campo, agora ela vai passar a pedir. Alteração na mensagem referente a procurações com registro digital. Hoje, talvez a informação não esteja tão fácil de ser entendida. Então, eles vão melhorar essas mensagens para quando houver necessidade de procuração, a mensagem vai ser mais clara, mais explicativa, para vocês estarem utilizando o registro digital. Ordem alfabética dos sócios nos documentos. Até para facilitar a análise na própria junta, às vezes vem uma ordem que vocês colocam no documento, na FCN vem uma ordem diferente, e para não ter esse tipo de problema, eles vão fazer a orientação alfabética dos sócios que forem informados, por exemplo, no cadastro ou no contrato padrão, no documento de extinção. A nível de, digamos assim, a nível de relatório, é mais transparente para vocês. O documento final, quando ele for emitido, ele vai evitar a quebra da página e vai manter a assinatura numa página só, para não ficar um sócio numa página sozinho e outra página com os outros dois sócios. O sistema vai ser modificado para ter essa inteligência e manter os sócios numa página só. Redução do contrato padrão para poder ficar mais organizado, mais bonitinho para... Enfim, alteração do contrato padrão reduzindo espaçamento. E-mail obrigatório, sócio / administrador. Então, entenda aqui, sócio ou administrador ou os dois. Por que essa necessidade? Certamente vocês já devem ter tido ou continuam tendo dificuldades com a própria Cefaz, que exige o e-mail do administrador. Então, o integrador estadual passa a exigir esse campo como obrigatório para atender a Cefaz. Para quando vocês informarem isso no formulário, essa informação vai ser disponibilizada para a Cefaz e aí a gente evita ter esse tipo de problema quando for obter a inscrição estadual, porque obrigatoriamente vocês já vão informar, no caso, o e-mail do sócio administrador que consta no QSA da empresa. E como eu falei, o link redirecionando do portal de serviços, ele vai ser modificado. Hoje ele está mandando para a Receita Federal, que era o endereço antigo, e agora ele vai passar a mandar para o redsim.gov/serviços ou apenas Redsim. Caso vocês queiram utilizar o /serviços, fica como opcional.
Mas a ideia é concentrar tudo no mesmo canal de comunicação, redesim.gov.br, e aí, se for o caso, ele vai mandar para o portal, dependendo do tipo de processo, como eu falei, e da mesma coisa. No portal de serviços, se for o caso, ele manda para o coletor nacional. Só um instante, essa parte aí do sócio, do administrador, já está ativo? Pronto, a observação também que eu faço é que a grande maioria dessas alterações vocês já estão utilizando, mas a grande maioria vai sair na próxima versão do sistema, que eu não tenho recordado aqui se é hoje, depois do expediente, mas é uma coisa para logo, para poder sanar o máximo possível de problemas que a gente está tendo de forma assim, redirecionamento do endereço para a Receita Federal e por aí vai. Não sei se eu deveria trazer essa informação, mas eu acho que já foi comentado em momentos anteriores, ou aqui ou em algum momento, a possibilidade de vocês não terem mais problema com o endereço da Prefeitura de Fortaleza. Por quê? Alguém comentou um problema que o endereço dá certo num, não dá no outro. Esse tipo de problema acontece porque no integrador ele não tem todas as críticas do município, porque senão ele teria que ter todas as críticas de todos os municípios. E isso, para ser operacionalizado, para ser implementado no sistema, é muito trabalhoso e caro. Então, o que é que acontece? Essa inteligência, ela é da prefeitura. Então, quando você está fazendo uma viabilidade no portal de serviços, você tem a possibilidade de colocar o CEP de um endereço, o logradouro de outro, e sair fatiando o endereço. Não é bom para a prefeitura. Lá no portal da prefeitura, quando você entra no Fortaleza Online, por exemplo, você coloca o IPTU, ele recupera tudo tal qual está na base e você não consegue modificar. O que é que vai acontecer? Essa plataforma vai ser embutida no portal de serviços. Então, quando você for fazer para o município de Fortaleza uma viabilidade, ele vai coletar o endereço a partir do IPTU, que quem vai fornecer é a Prefeitura de Fortaleza. Então, a gente zera esse tipo de problema de dar certo num e não dar certo do outro. Infelizmente não, porque a gente ainda está em testes com a Prefeitura para poder validar essa solução. A orientação que nós temos agora, desde que nós tivemos várias reclamações com a Prefeitura de Fortaleza, e é o que nós fazemos já há um bom tempo, estamos ignorando Correios. Principalmente para a Prefeitura de Fortaleza, porque chegamos ao entendimento e era inevitável. A Prefeitura de Fortaleza ela tem um cadastro mais atualizado que o Correios. Agora, como ela informa o Correios e quanto tempo leva para atualizar Correios, é outra história. Então, a gente está atualizando tal qual é declarado no IPTU, a comprovação. Fazemos essa atualização para poder ter o mínimo de divergência entre integrador estadual e Prefeitura de Fortaleza. E algumas outras prefeituras, desde que comprove que o IPTU está direitinho, para a gente poder ter o mínimo de problemas. Aí, desde que isso foi identificado, a própria Receita não está mais recebendo o do Correios, porque ela passa a receber o que é processado pelo integrador estadual. Então, o que é informado, mesmo que diferente do Correios, de alguma forma, hoje, quando você vai fazer, você faz a viabilidade e vai fazer a FCN. O que aparece na FCN é o que puxou da viabilidade. E quem informou o endereço da viabilidade foi a Prefeitura de Fortaleza. Então, evita que você tenha na viabilidade o endereço da Prefeitura, faça o DBE com o endereço do Correios e tenha divergência. Então, desde que isso começou a ter divergência, essa dinâmica foi modificada para essa forma. Por isso que já estamos trabalhando na solução do integrador coletar o endereço a partir da Prefeitura de Fortaleza ou das prefeituras que tiverem o cadastro bem atualizado, para a gente não ter essa divergência. Eu já tive um problema disso aí. Na Prefeitura tinha loteamento e nos Correios tinha bairro. E aí? Você me aplicou essa numeração, eu faço o quê? Loteamento, isso hoje? Hoje não, algum tempo atrás. Loteamento, Prefeitura loteamento e isso foi interior. Qual interior? Se você tiver o IPTU ou alguma declaração da própria prefeitura,
a gente vai atualizar de acordo com o que tiver no IPTU do município. Aí manda lá para o Fale Jussé, que a gente tem essa orientação para a grande maioria dos municípios que possuem algum tipo de cadastro, algum controle, que a gente faça a atualização de acordo com o município, porque assim é o que vai dar viabilidade, vai alimentar FCN, requerimento de empresário, vai alimentar o CNPJ e vai seguir adiante com todo o fluxo. Mas você entendeu, né? O município está com o loteamento normal e o governo está apoiando. Isso. Então, no caso, se eu fizer uma declarabilidade, der certo na CEUA, na junta não der certo, não tem funcionamento. Tem. Aí a gente pede orientação à prefeitura para saber o que é que tem que ser informado. O que a gente tem percebido também, conversando com a prefeitura, é que às vezes uma vírgula no local errado faz com que o sistema lá não entenda. Mas, infelizmente, os casos que eu tenho percebido é ou uma, digamos assim, uma informação equivocada em um dos dois, às vezes é uma vírgula, é um zero diferente, é uma posição, um detalhe, faz com que o sistema da prefeitura não entenda as mesmas informações que você fez no da viabilidade da prefeitura. Uma observação sobre condomínio edilícios e essas naturezas jurídicas que não foram extintas, elas vão ser retiradas do integrador estadual, para não precisar fazer viabilidade. Porém, a observação que eu faço, que eu acho que a Prefeitura de Fortaleza vai fazer questão dessa natureza jurídica, é porque ela vai ser dispensada de viabilidade. Ok, vocês não vão fazer mais viabilidade para condomínio. Só que para registrar o condomínio, você precisa do DBE. E aí o DBE, hoje, é o que alimenta, numa fase posterior, é o que alimenta a prefeitura para fazer formalização pela rede simples. A prefeitura deve correr atrás para poder resolver essa situação e tentar coletar condomínios de outra forma. Isso não vai eliminar, todas essas mudanças não vão deixar de ser necessárias para que a prefeitura exija em algum momento que vocês façam viabilidade no próprio portal lá no Fortaleza Online. Por quê? A prefeitura já teve em algum momento aqui explicando a vida como é registro em prefeitura. Eles utilizam a viabilidade no portal do Fortaleza Online como ponto inicial para alvará, aquela documentação para empreendimento que está em construção ainda, uma série de outros serviços da prefeitura que eles utilizam a viabilidade pelo portal da prefeitura. Então, o nosso trabalho é combinar a viabilidade, pelo menos para as naturezas jurídicas registradas em junta comercial, cartório, OAB, que é o que passam pela rede simples, nesse modelo. Mas, eventualmente, infelizmente, talvez vocês tenham que fazer a viabilidade também no portal da prefeitura para serviços exclusivos da prefeitura. E aí eu posso até, teoricamente, já adiantar isso, deve funcionar para a prefeitura de Fortaleza e outra prefeitura que adotou a mesma dinâmica, a prefeitura de Sobral, se não me engano. Só não sei se Sobral já está em funcionamento, mas devem entrar em atividade da mesma forma. Então, são essas as observações que eu faço com relação ao integrador estadual e, como visto, a mudança é mais, digamos, significativa no coletor nacional. Via de regra, não muda o procedimento com junta comercial e demais entidades de registro, como o cartório OAB, que porventura precisem de viabilidade para fazer DBE, para depois ir no órgão de registro. Então, tudo isso, teoricamente, continua da mesma forma, tranquilo, só essa mudança no coletor nacional, Receita Federal.